Eu sou Guilherme Rafid, eu sou ilustrador e quadrinista, né? Eu estou há 18 anos trabalhando com desenho, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum outro trabalho. E eu sempre digo aquela velha frase, quando você trabalha com o que ama, você não vai ter que trabalhar nunca, nenhum dia, né? Então, eu já atuei em várias áreas da ilustração, dos quadrinhos, de publicidade, eu já fiz trabalhos para o mercado internacional e ultimamente eu tenho trabalhado nos meus projetos autorais, né? Eu acabei de lançar um livro Nikkei, que é esse meu quadrinho, em parceria com meu amigo Leandro Casco. A gente já está trabalhando no segundo volume e é mais ou menos isso. Então, o objetivo do curso é mostrar um pouco assim da técnica da construção do desenho, né, cara? É importante explicar que existe uma linguagem gráfica já que os artistas determinaram ao longo da história da humanidade, né? Então, é importante que os artistas conheçam pelo menos um pouco dessa técnica, né? O porquê das construções, o porquê das proporções, a perspectiva, a anatomia, a luz e sombra, né? Ela já existe um fundamento ao longo da história. Apesar de existir muitos artistas autorais que vão descobrindo métodos e maneiras de representar as figuras e as coisas do seu próprio jeito, eu acho importante que a gente conheça um pouco dessa história, porque isso dá mais segurança para a gente saber qual caminho seguir dentro das artes visuais, né? Então, o objetivo do curso é que a gente tente mostrar um pouco disso para o artista ter uma ideia de como que é as construções clássicas, né? Hoje, com a internet, já ficou muito mais fácil, né? A gente consegue ver vídeo de vários artistas, ter acesso a muitos livros, muito diferente da época quando eu comecei a trabalhar com arte. Então, o objetivo do curso é exatamente mostrar um pouco dessa técnica. Então, a ideia é conseguir uma ilusão gráfica tridimensional, né? Então, para isso a gente precisa de estruturas mais elaboradas para a base do desenho, né? Então, a gente vai criar ilusões mais tridimensionais que é mais parecida com o que o olho humano enxerga. Isso fica mais agradável. Isso independe de qual linguagem o artista vai seguir, né? Ele pode fazer cartoon, ou mangá, ou desenho acadêmico, ou concept art, história em quadrinho. A ideia é que a gente consiga criar ilusões gráficas que mais pareçam com o que o olho humano consegue captar da realidade. É uma maneira que a gente acredita que a internet pode realmente democratizar e chegar a mais lugares e a mais artistas de maneira mais fácil, né? Então a gente pretende fazer uma maneira para, a princípio, identificar o que o artista precisa e onde ele quer chegar. Então alguns conceitos vão ser básicos e fundamentais que a gente vai precisar ver, não vai ter como fugir disso. Então a gente vai começar com uma parte estrutural, né? Para entender como funciona essa estrutura, para proporcionar melhor, para ter mais controle sobre o resultado final do desenho, né? Para não ser uma coisa, eu estou fazendo e não sei onde vai chegar. Então essa estrutura vai ser uma base que é importante para tudo, né? A gente sempre fala de as coisas mais bem feitas no mundo, desde uma casa, um prédio, uma cadeira, uma roupa, é quando a estrutura é muito bem pensada, né? Então isso para o desenho também é a mesma coisa. Então, mesmo que no final eu vá fazer soluções simples, né, de só linha e tal, a estrutura é que vai dar sustentação para esse desenho. Então, essa primeira parte a gente vai tentar ver isso, né? E ligado à anatomia. Então, a gente vai começar com a anatomia de cabeça, tentando ver todos os itens da cabeça. E é importante que o artista tenha domínio em representar todas as coisas da figura humana, né? Que não fique, eu não sei fazer uma parte, a mão. Normalmente, artistas têm dificuldade em desenhar mãos, é uma das partes mais difíceis do desenho da figura humana. Então essa estrutura vai ser importante porque ela vai passear por todos os itens que a gente vai tentar ver aqui do desenho. Então a gente vai começar com a cabeça, vamos ver todos os itens da cabeça aí, olho, nariz, boca, orelha, cabelo, movimento desse rosto. Depois vamos passar para o corpo, né? Aplicando isso, então
A gente vai ver lá mãos, braços, pé, pernas, as proporções homem, mulher, movimento, luz e sombra e perspectiva. E a ideia de produzir esse curso online é que a gente consiga fazer um conteúdo flexível, né? Existe essa gramática, como eu falei antes, né? Essa técnica da representação da figura, mas ela não necessariamente precisa ser linear, né? Como vários artistas já produzem, já desenham desde a infância, a ideia de produzir esse curso é atender às necessidades específicas desse artista naquele momento onde ele está, né? Então a gente vai tentar sempre fazer uma pré-avaliação assim, através de um desenho que o artista vai enviar para me dar uma olhada e ver o que ele já sabe fazer e tentar usar essa base do que ele já sabe para a gente ir colocando mais conteúdo em cima. Então, algumas coisas são importantes assim, que o futuro estudante de arte tenha em mente, é que não há milagre, né, cara? Não há um artista melhor do que o outro que pode te ensinar uma técnica fantástica que você nunca viu. Não é muito assim, né? A gente sempre costuma dizer que, na verdade, eu posso contribuir com a minha experiência, com os anos que eu tenho lecionando e como artista, e, na verdade, vocês é que vão perceber se isso vai funcionar para vocês em algum momento ou não, né? E existe essa coisa do esforço do próprio aluno, que é importante que o aluno tenha em mente isso, é que se o cara não praticar, se ele não se dedicar realmente aos estudos, não se propor a refazer o que talvez eu peça para ele refazer, fica difícil que ele consiga evoluir muito rápido, né? Eu entendo essa dificuldade, às vezes eu já passei por isso, eu sempre falo para meus amigos e para alunos que eu já desenhava desde a infância, tal, eu comecei a evoluir com uma certa habilidade, assim, né? Tem gente que tem um certo aptidão, digamos, né? Eu não gosto de falar talento ou dom, mas uma certa aptidão para essa coisa do desenho, por curtir, por desenhar muito. Então, assim, eu realmente não acreditava na importância da técnica e da estrutura do desenho, que isso poderia me ajudar em alguma coisa, sendo que eu já achava que eu conseguia fazer coisas boas. Conseguia fazer coisas boas assim para meus amigos, para minha mãe, para meus familiares, né? Então, uma coisa que me atraiu no lance da plataforma Apollo é essa possibilidade de chegar diretamente à casa de vocês, né? Então, assim, eu fico pensando, na época que eu comecei, isso para mim seria fantástico, né? Assim, eu morava numa cidade do interior do Rio, onde eu não tinha acesso quase nenhum às escolas ou artistas no nível de arte que eu gostaria de fazer. E se tivesse essa ferramenta, nossa, isso teria revolucionado a minha vida, né? Eu sempre falo de você não ter esse processo de deslocamento, de ir até um lugar, tal. Você está seguro na sua casa, com as suas coisas, seus livros, o seu material, você não precisa levar isso para todos os lados. E o mais importante é ter um acompanhamento individualizado, né? Porque eu vou poder olhar exatamente o seu trabalho, exatamente quais são as dificuldades que você está tendo naquele desenho especificamente, comentar um a um. A didática, que eu acho importante, que vai ser uma maneira que a gente está tentando elaborar de ser uma maneira assim mais eficiente, né? Então, vocês a princípio vão ter acesso aos vídeos relacionados aos temas da aula, né? Por exemplo, corpo, movimento, cabeça, e vocês vão produzir os exercícios, né? Vai ter também um material impresso para vocês acompanharem ali junto no vídeo no portal, e depois a gente vai ter um encontro semanal para a gente comentar junto as dificuldades e os acertos daquele trabalho específico, né? Então esse encontro vai ser um encontro por semana, em cima de cada exercício que você produziu em cima dos vídeos pré-elaborados. Sai daí! Então a gente vai conseguir atender as suas deficiências ali naquele desenho parte a parte, né? Então eu acho
mais fácil assim, uma maneira de você conseguir evoluir mais rápido, né? Que a gente vai ver. E uma coisa importante é assim, o aluno não necessariamente vai precisar a cada encontro fazer um outro exercício. Isso é uma coisa importante, porque às vezes eu vou precisar que você refaça o mesmo, né? Esse processo de refazer é muito importante para aprender, né? Eu sempre falo que o humano em geral aprende de uma maneira behaviorista, através da repetição, né? Quanto mais vezes a gente faz, melhor aquilo vai ficar e mais sólido é esse entendimento na nossa cabeça. Produzindo como artista e também como professor, eu já estou há alguns anos lecionando, né? Então eu sempre falo assim que a maneira mais fácil de você evoluir também é ensinando, né? Porque ensinar, principalmente arte, eu não vou seguir uma ordem cronológica, né? Eu sempre falo que ensinar é conduzir uma pessoa até um determinado ponto onde ela quer chegar, né? Então, através dessa minha experiência, né, de quadrinista, de ilustrador, né, já atuando no mercado aí há alguns anos, então essa experiência de conduzir o aluno aonde ele quer chegar, então para determinados alunos eu vou conduzir por um caminho, e outros alunos eu vou conduzir por outro caminho, para chegar no mesmo lugar, né? Então eu vou tentar usar essa bagagem que você já tem para a gente conseguir chegar num objetivo que você precisa ou que você deve atingir, né? Então, eu sempre falo que para você ensinar bem, você precisa ter uma real paixão por isso, né? Eu falo que todo conhecimento já vem com uma responsabilidade de depois você tentar democratizá-lo, para você não morrer com esse conhecimento. Então, eu aconselho a todo mundo que possa ensinar um sobrinho, um primo ou outros alunos, ou fazer um trabalho social, né? Por pouco que você sabe, talvez já seja muito para alguém, né? Então, essa paixão de querer ensinar, isso acaba fazendo com que o seu trabalho evolua, né? Meu trabalho evoluiu assim muito depois que eu comecei a dar aula, então acabou virando uma paixão, né? Além de produzir sozinho, ver outros artistas evoluindo, também, é muito prazeroso, e isso acaba complementando o meu trabalho, porque toda vez que eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que eu já fiz 1000 vezes, ou às vezes alguém traz um tema que eu jamais pensei em desenhar, e o aluno traz, eu queria desenhar determinada coisa, eu vou achar uma maneira de ensinar aquilo para ele, então isso acaba acrescentando para mim, né? Então eu acho que essa paixão vai ser importante para me conseguir transmitir melhor esse conhecimento que eu já adquiri até aqui e para que vocês possam utilizar realmente ele em alguma coisa nas suas carreiras e na sua vida artística, né? Uma coisa importante que os alunos tenham em mente nesse processo de aprendizagem é que você vai necessitar usar modelos. Não tem como você aprender todas as coisas tirando só da cabeça, né? Isso é uma ilusão que os artistas têm, ou principalmente os artistas principiantes, que acham que o bom desenho é quando é totalmente criado, mas não, isso não é verdade absoluta, né? Quando você vai aprender um instrumento, você vai precisar tocar algumas músicas de alguns autores para produzir a sua. Você não aprende já criando a sua própria música, né? Então, assim, usar referência no começo vai ser muito importante. Na verdade, a gente quase nunca vai se livrar totalmente da referência, né? O que o artista faz é filtrar essa referência, fazer de uma maneira que as pessoas não percebam de onde foi que ele tirou aquela ideia, né? A criatividade vem quando a gente vai somando elementos diferentes e produzindo uma coisa única, né? Então eu posso usar um fundo de um lugar, uma roupa de outro, uma posição de um personagem de outro lugar, e eu misturo isso tudo na minha cabeça e coloco no papel, e isso vira uma obra criada. Parece que eu tirei do nada, mas na verdade precisa de referência, né? O artista não tem a responsabilidade de saber tudo. Se eu pedir para vocês desenharem, sei lá, uma Brasília, um carro, não a capital,
talvez vocês não vão conseguir fazer exatamente como que é a lanterna, como que é a maçaneta, como que é o volante. Então assim, vocês vão precisar usar referência, né? E nos exercícios é importante que o artista, o pretenso estudante, a arte, tente fazer o mais próximo possível daquela referência, né? Eu sempre, nesse processo de lecionar, nesses anos aí, às vezes eu passo alguma lição para um aluno, o cara fala, eu fiz só que do meu jeito. Isso funciona até a página 2, entendeu? Porque você vai precisar tentar fazer exatamente como está lá. Então assim, mudando de linguagem, se eu te der uma música, sei lá, do Legião Urbana, você não pode me apresentar uma música do Barão Vermelho, falando, eu fiz mais ou menos do meu jeito. Então a ideia é que você, a princípio, tente seguir esses modelos, né? Com essa bagagem que você vai ter ferramenta suficiente para conseguir evoluir e criar suas próprias coisas, mas ainda assim usando elementos da vida, da fotografia, né? E outras referências que hoje a gente pode utilizar. Nesse processo de aprendizado, assim, a gente está tentando trabalhar com essa nova plataforma e a ideia, assim, como eu já disse, é utilizar o conhecimento que vocês têm para, a partir daí, acrescentar novas coisas. Mas tem um mas importante aí, que para você adquirir novos conhecimentos, você precisa esvaziar um pouquinho aquilo que você já sabe, né? Então, assim, eu vou tentar propor determinados exercícios que sejam talvez diferentes da maneira que vocês já fazem. E vai ser importante que vocês tentem fazer da maneira que eu estou propondo, porque assim vocês vão conseguir agregar alguma coisa diferente ao seu trabalho. Se vocês continuarem reproduzindo exatamente da maneira como você faz, que a princípio é a maneira mais fácil, porque a gente já está há alguns anos produzindo dessa maneira, então vai ficar difícil de você ter um ganho real, você realmente evoluir, né? Então assim, se eu propor, sei lá, uma determinada cabeça mais parecida com a vida real, você não vai poder fazer uma cabeça parecida com cartoon e falar, não, mas eu fiz exatamente esse exercício aqui do meu estilo. Então você vai precisar tirar um pouquinho desse seu conhecimento para agregar um novo, e depois essas informações vão se misturando ao longo da sua trajetória, né? Uma coisa importante no processo de estudo que o aluno tenha em mente é que produzir muito, desenhar muito, não quer dizer fazer volume de desenho, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, porque às vezes se fez 10 cabeças ou 10 corpos, mas todos com baixa qualidade. Então o que a gente deve buscar a princípio é a alta qualidade. Então assim, não importa o tempo que demorar, vocês têm que aprender a ir lapidando, a encontrando os próprios erros em cima daquele trabalho e solucionando esses erros. Eu não posso estar desenhando aqui, fazendo um determinado personagem, movimento, corpo, cena, e perceber um problema e jogar aquilo tudo que eu já consegui fora para começar de novo e tentar resolver esse problema. Não, o ideal é que a gente consiga perceber, apagar, arrumar e ir lapidando isso, esculpindo o desenho, né? Eu sempre falo assim, se um artista está esculpindo, se ele percebe que tem um erro em determinada parte da escultura, ele não joga essa escultura toda fora e começa de novo. E normalmente é isso que se faz no desenho, os alunos principiantes. Quando eu comento, tem um problema ali nessa cabeça, ele parte para começar a produzir outra. Mas a ideia é que ele consiga ter um senso crítico. Então assim, quando o aluno percebe que o desenho tem um determinado problema, ou às vezes o professor indica ou ele mesmo percebe, o ideal é que ele não mude, comece a fazer outro para solucionar aquele problema. Que ele tente manipular e arrumar aquilo ali, porque isso vai criando um senso crítico, que é isso que o artista precisa para evoluir sozinho, né? É muito disso que eu vou contribuir com vocês. É a minha experiência e o meu senso crítico, que vai apontar coisas que talvez vocês não estavam
percebendo os equívocos que vocês estavam cometendo ali no processo. Então, assim, produzir muito não necessariamente quer dizer volume agora, no começo, enquanto vocês estão estudando, né? Produzir muito quer dizer qualidade, alta qualidade. Depois que a gente atinge a alta qualidade, é que você vai melhorando o tempo, né? A gente vai trabalhando com processos de não usar borracha, né? Desenhar com grafites coloridos, ou direto na BIC, ou direto com suportes que você não pode ficar muito... Faz um traço, apaga. Faz um círculo, apaga. O desenho acaba não evoluindo assim, né? E esse processo de produzir vários com pequenos problemas cada um é energia dispensada. Normalmente é isso que eu digo, que às vezes os alunos aparecem, o professor desenha pra caramba essa semana, o cara me vem com 20 folhas, sei lá, do corpo, todos com problemas diferentes. Um com problema no braço, um problema na perna, um com problema de simetria, um com problema de proporção, por causa disso, porque ele percebe que tem um problema e ele parte para produzir outro, dando atenção a esse problema, mas cometendo outros equívocos. Então, assim, a gente tenta não retroceder. Uma vez que você está ali na trincheira evoluindo, tenta não voltar atrás, tenta perceber os erros que você está cometendo. A gente normalmente só parte para outro quando a folha estiver quase rasgando, entendeu? Então, nesse processo de estudo é importante que vocês aprendam a manipular o desenho, né? A gente faz essas analogias, como eu já falei, da escultura, mas você imagina um cara produzindo uma máquina. Se ele percebe que essa máquina tem um problema na parte elétrica, ele não joga essa máquina toda fora para arrumar esse problema. Não, ele vai lá e soluciona exatamente aquele problema. Então, para a arte, para o desenho, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Que a princípio o objetivo que a gente deve atingir é a qualidade do seu trabalho. Depois da qualidade a gente vai melhorando o tempo.